vamos lá para mais uma aula de ciências, né? Funcionamento do sistema nervoso, página 205, e vamos até a página 210, certo? Vamos continuar aí falando sobre o nosso sistema nervoso. Como já vimos neste capítulo, as atividades que realizamos no dia a dia envolvem a coordenação e a integração de informações pelo sistema nervoso. Os estímulos do ambiente são transformados em respostas. Veja a seguir. Os estímulos visuais são percebidos por meio do sentido da visão. No olho, a luz estimula células da retina, gerando impulsos nervosos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o encéfalo. Então, ele vai mostrar aí a sequência, né? Ele mostra o olho, né? E o rapazinho aí pintando, né? Ele olha para o jarro e copia o jarro na tela. 2. No encéfalo, as informações visuais, o formato e as cores do vaso, por exemplo, sobre a forma de impulso nervoso, são analisadas e interpretadas, gerando respostas específicas. Então, o que é que ele quer dizer aí? Que eu vejo, o que eu estou vendo vai para o meu encéfalo, né? As informações que eu estou vendo vai para o meu encéfalo, e o meu encéfalo processa e transmite a informação para que eu possa executar, né? No caso dele aí, pintar o que ele está vendo. Na terceira ele diz, essas respostas são transmitidas ao longo dos nervos e da medula espinal para as diferentes partes do corpo, como a mão que executa os movimentos com o pincel. A transmissão dos impulsos nervosos ocorre graças à interação entre as células nervosas representadas, principalmente pelos neurônios. Continuando aí na 206, ele diz: quando um determinado estímulo chega ao neurônio, ocorre uma série de alterações nessas células. Essas alterações geram pequenas correntes elétricas, os impulsos nervosos, que são transmitidos de um neurônio para o outro. Então, aí no desenho do lado, ó, é um neurônio, certo? E essas bolinhas aí que estão brilhando, né, são os pontos, são os impulsos nervosos. Esses pontinhos luminosos aí são os nossos impulsos nervosos. E esse amarelo, né, são os nossos neurônios. No quadrinho verde aí tem assim, ó, reflexo. Em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Essa resposta, chamada reflexo, é involuntária e não é analisada no encéfalo. É o que acontece na situação abaixo. Vamos analisá-la. Então, se você quiser marcar aí, né, como a gente sempre marca, passa um tracinho embaixo ou pinta, do jeito que você quiser fazer. Reflexo é involuntária e não é analisada pelo encéfalo. No primeiro quadrinho, ó, quando a menina pegou a esfirra quente, as estruturas de sua pele receberam estímulos que foram transformados em impulsos nervosos e enviados à medula espinal. Em resposta, a medula espinal gerou um novo impulso nervoso, que foi transmitido aos músculos do braço, afastando a mão da menina da esfirra quente. Após esse reflexo, a medula espinal transmitiu estímulos ao encéfalo da menina. Somente então ela sentiu a dor. Então, o que é que ele quer dizer aí? O meu reflexo, quando a menina pegou na esfirra quente, quando ela puxa a mão, esse reflexo rápido, o encéfalo ele não consegue captar. Mas aí depois que ele vai captar, que ele vai analisar, né, a menina passa a sentir a dor. Então, depois que o encéfalo analisa o que aconteceu, é que ele transmite a dor. Nessa situação, o reflexo fez a menina afastar a mão rapidamente da esfirra quente, antes que ela sofresse queimaduras graves. Assim, podemos concluir que o reflexo ajuda a proteger o organismo. Página 207, começa aí, cidadania no dia a dia. Habilidades sobre duas rodas. Leia o trecho da reportagem a seguir. Crianças e adolescentes dançam em cima de cadeiras de rodas no rio. Muitas vezes as crianças aqui descobrem que são capazes de fazer movimentos que não sabiam que podiam, diz a dançarina. Isso aí é uma reportagem
né, de crianças e adolescentes dançam em cima de cadeiras de rodas no Rio. Foi feita aí essa reportagem pela Folha de São Paulo, em 2015. Muitas pessoas que sofreram lesão na medula em razão de acidentes de automóveis, quedas, infecções e malformação durante a gestação, por exemplo, necessitam usar cadeira de roda para se locomover. Essas pessoas, apesar de suas limitações físicas, são capazes de praticar esportes, dançar, trabalhar, entre outras atividades, superando diariamente suas limitações motoras. Todos os cidadãos têm direito de ir e vir e merecem respeito. Para garantir os direitos das pessoas com deficiência motora, são necessárias algumas adaptações, como rampas de acesso, elevadores e banheiros adaptados. Além disso, algumas atitudes do cotidiano, como não estacionar em locais reservados para cadeirantes e em guias rebaixadas, contribuem para o respeito aos direitos dos cadeirantes. Há algum tempo atrás, cadeirante não tinha vez, vamos dizer assim, né? Não tinha rampa de acesso, não tinha elevador, não tinha banheiro, não tinha nada dessas coisas que ajudassem o deficiente, né, na sua locomoção. Então, muitos preferiam ficar em casa porque não queriam passar por esse constrangimento, né? De ficar enganchado na calçada, sem poder subir, de não conseguir fazer nada. Então, eles preferiam ficar isolados em casa. Mas aí começou a pensar neles também, graças a Deus, né? Começaram a ver o lado deles também. E hoje, praticamente em todos os lugares, né, tem o acesso ao cadeirante. Né? Assim eles podem sair e não ficar mais presos, né? Direto dentro de casa. No item A ele diz: você já viu algum esporte praticado por pessoas com alguma deficiência física? Né? Se você ainda não viu, procura na internet, bota lá no YouTube, eles dançam, eles jogam basquete, muita coisa eles fazem. Então, se você tiver a curiosidade, procura lá na internet que você vai ver. B. Você conhece alguma pessoa que usa cadeira de rodas? Né? Se você conhecer, você pergunta a ela como é o dia a dia, como é sair de casa, né? Como é fazer as coisas dentro de casa mesmo. Né? É bom saber um pouquinho mais. Nunca é pouco, né? Saber as coisas, saber as informações. Certo? 208 e 209 é simples. Você vai lá no seu material complementar, na página 23, né? 23 e 25. Aqui, ó. Tá vendo? Joguinho da memória, certo? Aqui, ó. Você vai destacar aí esse joguinho da memória e vai jogar com alguém aí na sua casa, o seu irmão, seu primo, sua avó, sua mãe, quem quiser brincar com você, né? Agora tenham cuidado com as pecinhas, porque quando a gente voltar, a gente vai jogar também na sala, certo? A 210 é uma atividade. Vocês vão fazer aí agora essa atividade e a gente volta com a correção. Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Agora vamos corrigir aí. 210. Primeira, selecione a palavra entre parênteses que completa corretamente as sentenças e escreva nos espaços reservados. A parte central, tá? Central do sistema nervoso responsável por receber as informações de diferentes partes do corpo, interpretá-las e, assim, formular e enviar respostas. B. A parte periférica do sistema nervoso é formada pelos nervos e é responsável por fazer a comunicação da parte central desse sistema com as demais partes do corpo. Então, o item A é central, o item B é periférica. Segunda, quando encostamos o dedo da mão no espinho de uma planta, imediatamente afastamos o dedo dele. Essa reação é rápida e ocorre antes mesmo de pensarmos em como agir em relação à dor. Como é chamada essa reação? Acabamos de ver aí, né? Chama reação. A reação é chamada de reflexo, né? E qual a sua importância para o corpo? Ela evita, né, que a gente se machuque, né? Porque se a gente não tivesse o reflexo, pegasse lá no espinho, a gente com certeza ia machucar o dedo, né? Então, a reação é reflexo, né? E ela evita,
danos ao nosso corpo, né? De machucarmos o dedo no espinho, né? Nesse exemplo aí. E o item B, analise a alternativa que representa o caminho percorrido pelo impulso nervoso em nosso corpo durante o reflexo. Então, ele tá mostrando aí, ó. Quando você pega, o que é que acontece? Então, você vai marcar aí, marcar um X no último desenho, tá? Então, terminamos aí mais um pedacinho do nosso capítulo. Próxima aula, damos continuidade aí com hormônios e glândulas, certo? Beijos. Tô com saudade de vocês, viu?